Boa noite a todos. Sou o contador de histórias. Estou aqui para ajudar vocês a dormirem. Então, antes de começarmos, inscrevam-se no canal e curtam o vídeo. Eu adoraria saber de onde vocês são e a que horas estão assistindo. Deixem nos comentários. Quando estiverem prontos, fiquem à vontade e relaxem. A entrega que mudou minha vida. A chuva chicoteava meu capacete com grande intensidade, mas a visibilidade não era um problema. A motocicleta rugia pelas ruas vazias de Madrid, os faróis iluminando as ruas molhadas, enquanto o vento da tempestade chicoteava meu rosto. A maior parte da cidade parecia ter se rendido à tempestade, mas eu continuei. Não conseguia parar, essa era a regra no meu trabalho. Sou motorista de entrega de comida. Naquele dia, como qualquer outro, eu tinha que entregar meu último pedido do dia. A moto, embora um pouco velha, ainda estava funcionando perfeitamente e o GPS me dizia que eu só tinha alguns minutos restantes para chegar lá. O pedido era de uma família que morava em um luxuoso complexo de apartamentos no norte da cidade. O lugar era uma área exclusiva, mas isso não me surpreendeu. Já entreguei comida em mansões, apartamentos de luxo, lugares onde pessoas com dinheiro não se importam com o que gastam. O que me chamou a atenção foi o tom estranho da chamada, mas continuei com meu trabalho de qualquer maneira. É essencial que chegue rápido, disse a voz do outro lado da linha. Era a mesma voz que havia me dado o endereço preciso. Não era a primeira vez que me pediam para trabalhar rápido, mas havia algo em seu tom que me deixava desconfortável. Às vezes, algumas pessoas pediam comida de última hora, confiando que chegaria na hora certa, e isso era bastante comum. Não pensei mais nisso. Estava dirigindo pela avenida principal, molhada e solitária, quando passei por um parque onde as árvores estavam curvadas sob o peso da chuva. A tempestade já havia escurecido a cidade e tudo estava envolto em uma escuridão opressiva. Conforme me aproximava do meu destino, o GPS me levou a um beco que levava a uma área ainda mais exclusiva. Um complexo de apartamentos de luxo com parede de vidro, jardins perfeitamente cuidados e prédios altos com vistas de tirar o fôlego. Estacionei a moto na entrada. O vento e a chuva pareciam ter aumentado de intensidade. Por um momento, pensei em como seria bom ir para casa, mas eu tinha uma entrega a fazer e isso era tudo o que importava. Desci da moto, peguei a sacola com a comida e fui para a porta principal. Um elegante hall com portas de vidro automáticas. Através do vidro, vi o porteiro, um homem com uma cara séria que parecia não notar minha presença. Toquei a campainha. Nada. Toquei novamente, com mais insistência. Alguns segundos depois, a porta se abriu. O homem, com uma cara inexpressiva, gesticulou para que eu entrasse. Ele não me disse uma palavra, apenas fechou a porta atrás de mim, sem fazer o menor barulho. Senti como se tivesse entrado em um mundo à parte. A entrada era silenciosa, mais silenciosa do que eu esperava. Tudo naquele lugar parecia ser perfeitamente calculado, desde o cheiro fresco do ar-condicionado até o brilho imaculado das superfícies. Passei por um longo corredor que levava a uma espécie de sala comum. Tudo era tão perfeito, tão cuidadosamente ordenado, que me senti como um intruso. Meu coração começou a bater mais rápido, mas tentei ignorar. Continuei. O porteiro não me acompanhou. Em vez disso, um elevador se abriu, sem a necessidade de apertar nenhum botão. Algo dentro de mim dizia que eu não deveria entrar, que eu deveria me virar e sair, mas o bom senso prevaleceu. Era apenas uma entrega e eu não podia perder tempo. O elevador subiu lentamente, os cabos rangendo e o eco metálico enchendo o ar. Quando chegamos ao último andar, a porta do elevador se abriu com um clique surdo. Na minha frente, havia um longo corredor que parecia não ter fim. As luzes estavam apagadas e o som da chuva no telhado ressoava alto. Andei pelo corredor. Minha respiração ficou mais difícil e a sensação de que algo não estava certo só aumentou. No final do corredor, havia uma porta. Ela não estava fechada, mas um pouco rangendo. Algo naquela rachadura me deu arrepios. A porta não deveria estar aberta, ou pelo menos não assim. Eu me movi em direção a ela, mas antes que eu pudesse tocá-la, ouvi uma risada. Um som baixo, quase inaudível, vindo de dentro do quarto. Algo não fazia sentido,
mas me forcei a ir em frente. Empurrei a porta, com medo, mas eu empurrei. A primeira impressão foi a de uma casa tranquila e aconchegante, que contrastava fortemente com a sensação de perigo que me oprimia. Uma família estava reunida em volta de uma grande mesa de jantar. Havia uma mulher elegante, de cerca de 30 anos, com o cabelo bem preso para trás, e um homem de cerca de 40 anos, com um rosto endurecido, uma barba bem aparada e um olhar fixo. O filho, que parecia ser um adolescente, estava na ponta da mesa, me observando em silêncio. O que me chamou a atenção foi a calma com que me receberam. Ninguém disse uma palavra, nem mesmo a mulher, que me olhou com olhos que não poderiam ser mais frios. A tensão no ar era surpreendente. Fiquei parado na porta, sem saber o que fazer. A comida, eu disse, levantando a sacola, como se isso fosse quebrar o gelo. O homem se levantou lentamente, como se tudo fizesse parte de um roteiro bem ensaiado. Ele pegou a sacola da minha mão, sem pressa, e a colocou na mesa, sem dizer uma palavra. Ao lado dele, o filho não parava de me encarar, como se estudasse cada movimento meu. A mulher deu um sorriso forçado demais, que não alcançou seus olhos. Era um sorriso vazio, como se estivesse calculando algo. Naquele momento, a mulher me perguntou em voz baixa: "Você gostaria de ficar e comer conosco?" O que a princípio parecia um convite educado, parecia mais uma ameaça velada. Meus instintos me diziam que algo estava errado, que eu deveria ir embora o mais rápido possível. No entanto, algo me manteve ali, imóvel, como se uma força invisível estivesse me segurando. "Obrigado, mas eu devo ir", respondi, embora minha voz soasse hesitante. A mulher não pareceu surpresa. Ela simplesmente assentiu e sorriu novamente. O sorriso nunca chegou ao seu rosto. Sempre parecia ficar na superfície, como uma máscara escondendo algo muito mais escuro. Foi naquele momento que ouvi algo estranho. Um baque, como se algo tivesse se movido no chão acima. Uma sombra cruzou a janela próxima. Em minha mente, conectei isso a algo que me perturbava desde o início. O fato de não ter ouvido nenhum som da rua, nenhum carro, nenhum barulho da tempestade. O prédio parecia isolado, muito isolado. Em um ponto, o homem insistiu que eu ouvisse sua voz mais grave. Desta vez, me virei para ele, sentindo que não podia mais confiar em meus próprios sentidos. Olhei para o filho, que ainda estava me encarando. Seus olhos, desprovidos de emoção, me diziam que eu estava perdendo algo importante, algo que eu não conseguia ver. Repeti, desta vez com mais firmeza: "Não, realmente, preciso ir." A mulher levantou a mão gentilmente. Naquele momento, o filho se levantou da mesa. Seus passos eram suaves, mas determinados. Algo dentro de mim clicou. Eles não iriam me deixar ir. Se eu ficasse mais um minuto, poderia não haver maneira de sair de lá vivo. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu me virei rapidamente e corri em direção à porta. Mas antes que eu pudesse chegar ao corredor, o filho bloqueou meu caminho. Seu rosto estava inexpressivo, quase vazio. Novamente, um aceno de sua mão me fez parar, morto em meus passos. Naquele momento, ele calmamente me disse que eu não poderia sair. Por um segundo, eu fiquei lá, paralisado, incapaz de fazer qualquer coisa. Eu senti uma pressão no meu peito, como se o ar estivesse ficando mais denso, mais pesado. Eu estava preso. O homem que estava de pé na mesa deu um passo em minha direção. Seus olhos eram frios, calculistas. Eu sabia que tinha cruzado uma linha que não deveria ter cruzado. Eu sabia que não estava mais no controle. Ele me disse firmemente que eu tinha que manter um tom que não deixasse espaço para mais objeções. A porta de saída estava bem na minha frente, mas eu não chegaria lá, não se eu não quisesse que algo muito pior do que perder meu emprego acontecesse comigo. Eu me lembro do som de passos se aproximando do outro lado da sala. A última imagem que tenho daquela família foi dele sorrindo para mim, mas desta vez, seu sorriso foi muito mais cruel. A chuva continuou a cair lá fora enquanto eu entendi. Tarde demais, que nem todas as casas são um refúgio. Desde aquela noite, tudo mudou. A cidade, com suas ruas molhadas e prédios brilhando na chuva, não parece mais a mesma. Antes,
Ser entregador era apenas parte da minha rotina diária, algo quase automático. Eu estava preocupado em ser pontual, seguir a rota certa e garantir que as entregas corressem bem. Mas agora, cada pacote que carrego na minha moto e cada campainha que toco se tornou um desafio. Um sinal de que nem tudo o que parece normal realmente é. Agora, estou mais cauteloso. No começo, eu não entendia porque os menores detalhes me preocupavam. O tom de voz e o endereço de um cliente que parecia um pouco distante, ou um silêncio incomum atrás de uma porta fechada. Cada um desses sinais me faz duvidar. Antes, eu pensava que a única coisa que importava era a velocidade. Agora, o que realmente importa para mim é estar atento, não baixar a guarda por um instante. Eu sei que o mundo não é tão perfeito quanto as propagandas fazem parecer e que as entregas não são tão fáceis quanto dizem os folhetos. Existem realidades ocultas que não são visíveis a olho nu, mas que estão sempre presentes, esperando por sua oportunidade. Meu trabalho não é apenas levar uma pizza ou um pacote de um lugar para outro. Agora, é uma questão de sobrevivência. É por isso que, toda vez que ligo a moto, me certifico de estar totalmente alerta. Neste trabalho e na vida em geral, não se pode confiar apenas nas aparências. Se não se tem certeza em quem realmente se está confiando, é melhor não confiar em ninguém. Isso já vem acontecendo há algum tempo e continua perturbando minha paz. A chuva caía furiosamente naquela tarde, batia em tudo em seu caminho, fazendo com que o som do impacto se misturasse com o trovão, criando uma atmosfera ainda mais opressiva. Mesmo assim, decidi ir. Não tinha outros planos para aquela sexta-feira. Fazia tanto tempo que não via minha avó, e sua voz ao telefone me fez sentir a necessidade de visitá-la para lhe fazer companhia. Às vezes, os anos nos levam sem que percebamos, e eu percebi que era hora de remediar. Deixei o carro na entrada da casa dela, um lugar isolado no meio do nada. Assim que fechei a porta, senti o peso da atmosfera sobre mim. Aquela sensação estranha que às vezes temos quando chegamos em lugares onde o tempo parece ter parado. A casa da avó era antiga, com pequenas janelas com vista para o jardim e uma porta de madeira maciça com cor dourada gasta que rangia quando você a abria. Eu nunca tinha me preocupado tanto com a chuva, mas hoje eu não conseguia parar de pensar na sensação de inquietação que tomou conta de mim conforme me aproximava. A princípio, pensei que era apenas a tempestade, a atmosfera sombria, mas algo me dizia que não era só isso. Conforme me aproximava da porta, vi algo estranho. A luz dentro da casa estava apagada, mas uma sombra se movia na janela da sala, movimentos inquietos, como se alguém estivesse andando por perto. Não era minha avó, ela não se movia mais tão agilmente, eu tinha certeza disso. Fiquei na porta, ouvindo atentamente. De dentro veio um murmúrio baixo, uma espécie de conversa. Eu não conseguia entender as palavras, mas o tom era desagradável. Algo me fez empurrar a porta cautelosamente. Entrei na casa sem fazer barulho. A primeira impressão que tive da casa foi de desordem total. As cortinas estavam fechadas, as luzes apagadas e a entrada coberta de poeira. Algo incomum naquela casa. O cômodo ao lado da sala ficava à esquerda, e era de lá que vinha o murmúrio. A única coisa que eu conseguia distinguir claramente era o som de algo pesado batendo no chão, como se alguém estivesse arrastando algo ou alguém. Eu me movia cautelosamente. Minha respiração era a única coisa que eu conseguia ouvir, além da tempestade. Eu não queria fazer nenhum barulho. Não queria alertar quem estava lá. Algo não estava certo. Quando cheguei no canto da porta, vi uma cena que fez o ar em meus pulmões congelar. Minha avó, em seu vestido usual, mas com o rosto pálido e os olhos arregalados, estava olhando para o homem parado na frente dela. Ele estava de costas para ela, mas sua postura era perturbadora, como a de um predador perseguindo sua presa. Ele não estava usando uma jaqueta ou casaco, apesar do frio, e seu rosto estava parcialmente coberto por um boné, mas eu podia ver seus olhos. Eles eram frios e desumanos. Não sei o que me fez agir, mas meu primeiro impulso foi me aproximar e chamar a atenção do estranho. Eu queria dizer algo, mas não conseguia abrir minha boca. Estava paralisado. Minha mente não conseguia processar o que eu estava vendo. Minha avó,
sentada em uma cadeira. Não se moveu. Seu rosto, marcado por um medo profundo. Não era o tipo de medo que ela normalmente tinha. Uma preocupação calma com as pequenas coisas da vida, mas um pavor tangível, como se ela tivesse visto algo de que nunca poderia escapar. E então, eu entendi que aquele homem não estava lá por acaso. Ele não era apenas um visitante qualquer. Não era um amigo nem um parente distante. Ele era algo muito mais escuro. De repente, a cena foi quebrada pelo som de um golpe forte. O homem deu um passo para trás, deixou cair algo no chão. Uma faca, uma chave de fenda. Eu não sabia o que era, e se virou para mim. Era tarde demais para perceber que ele já tinha me visto. Ele deu um passo para frente. A tensão no ar era palpável. Eu podia ver seus lábios se curvarem em um sorriso presunçoso, como se tudo estivesse sob seu controle. Minha avó tentou se mover, mas seu corpo não respondeu, e eu percebi que ela não estava lá por acidente. Havia algo mais nela que a impedia de se mover, como se o medo a tivesse deixado paralisada. Minha mente começou a processar rapidamente o que estava acontecendo, e eu percebi algo terrível. Eu estava sozinho. Não havia mais ninguém lá para me ajudar. Nem a polícia, nem os vizinhos, ninguém. Apenas ele, minha avó e eu. Foi um choque tremendo. O homem começou a caminhar em minha direção. Alguns segundos se passaram, mas para mim foi uma eternidade. Quando ele finalmente falou, sua voz estava rouca, como se estivesse falando através de uma máscara. O homem então me disse que eu não deveria ter ido. Suas palavras eram simples, mas o tom de sua voz era tão sombrio que gelou completamente meu sangue. Tentei dar um passo para trás, mas meu corpo não reagiu imediatamente. Meus músculos ficaram tensos, tentando se mover para escapar, mas a confusão me manteve paralisado. Olhei ao redor, procurando por algo que pudesse me ajudar. Naquele momento, ele estava tão perto que eu podia sentir o cheiro do suor em sua pele. Senti sua presença tão intensamente que parecia que sua proximidade estava me desestabilizando. Naquele instante, minha mente começou a formular um plano, algo que pudesse nos salvar. Eu não sabia se funcionaria, mas eu tinha que tentar. Sem pensar muito, dei um passo para o lado e empurrei uma mesa próxima. O homem tropeçou e caiu no chão, mas ele não parou. Ele se levantou rapidamente, fúria em seus olhos. Eu sabia que não tinha muito tempo. Minha avó ainda estava imóvel, incapaz de me ajudar. Era como se o medo a tivesse prendido em seu próprio corpo. Eu não podia deixá-la lá sozinha. Eu não podia deixá-la ser a próxima vítima. O homem agora olhava para mim com intenso ódio. Ele não ia me deixar escapar. Tentei argumentar com ele. Disse a ele que não sabíamos quem ele era, que não tínhamos nada a ver com ele, mas ele apenas deu um sorriso torto, como se tudo isso fosse apenas um jogo para ele. Meu coração estava batendo forte no meu peito. Eu quase podia ouvir o eco do meu próprio batimento cardíaco em meus ouvidos. Você nunca vai entender, ele me disse, sua voz ainda mais baixa, quase um sussurro. De repente, ele pulou em minha direção e eu pude ver suas mãos se fechando em punhos. Senti um golpe forte no meu lado. O ar escapou dos meus pulmões e eu caí no chão com um grito abafado. Mas naquele momento, algo dentro de mim foi ativado. O medo não iria me parar. Pulei e agarrei a primeira coisa que vi, um abajur velho em uma mesa próxima. Sem pensar, joguei com toda a minha força em seu rosto. O impacto o desorientou por um momento, e aquela fração de segundo foi tudo o que eu precisava para empurrar a mesa entre nós e correr em direção à minha avó. Peguei sua mão com força e a arrastei, independentemente da dor ou do medo. O homem, ainda cambaleando, começou a se levantar, mas era tarde demais. Eu não conseguia parar agora. Eu sabia que minha única chance era escapar. A porta estava a poucos metros de distância, e embora o som da chuva fosse ensurdecedor, meu coração batia tão rápido que parecia que o mundo inteiro podia ouvir. Eu corri como nunca antes. Estava prestes a sair quando senti uma pressão no meu braço. Era ele de novo, mas desta vez, ele não ousaria se aproximar. O som de um carro quebrando violentamente interrompeu o momento, e eu vi a polícia, alertada por um vizinho, chegar ao local. O homem, vendo a chegada dos policiais,
percebeu que seu tempo havia se esgotado. Em uma última tentativa, ele tentou correr para a escuridão do jardim, mas era tarde demais. Em questão de segundos, ele foi preso. Levamos minha avó para o hospital. Embora fisicamente e emocionalmente quebrada, ela sobreviveu. Bem, ainda estou tentando processar o que aconteceu naquela noite, mas de uma coisa tenho certeza: nunca mais colocarei os pés naquela casa enquanto chover. Eu senti uma mistura de alívio e raiva. Alívio porque eu não precisava mais temer pela minha vida ou pela raiva de minha avó, porque aquele homem havia destruído nossas vidas. A partir daquele momento, a vida voltou a uma certa normalidade, mas as cicatrizes emocionais demoravam muito para curar. Sempre que eu via uma mulher mais velha sozinha, eu sentia a necessidade de protegê-la. A chuva, uma vez um som suave, agora me lembrava daquela noite terrível. Anos depois, minha avó faleceu. Em seu funeral, enquanto eu olhava para seu caixão, percebi que ela nunca me perdoou totalmente pelo que aconteceu, mas eu também sabia que ela sempre me amara, apesar de tudo. A chuva continuava a cair implacável no cemitério, e eu, de pé na chuva fria, jurei que nunca mais permitiria que alguém machucasse alguém que eu amava. A noite que passei na casa de minha avó me ensinou uma lição que nunca pensei que aprenderia. Às vezes, o verdadeiro perigo não é encontrado no desconhecido ou nas sombras que imaginamos. O verdadeiro terror vem de nossa própria fragilidade humana, nossos medos, nossas decisões, nossas fraquezas. Os seres humanos são capazes do mais nobre, mas também do mais sombrio. Sempre acreditei que o que mais nos assusta são fantasmas ou as criaturas que aparecem em nossos pesadelos, mas na realidade, as coisas mais aterrorizantes são as pessoas. Nossa capacidade de machucar os outros, para arruinar vidas por egoísmo ou loucura, é o que realmente nos define como seres humanos. O mal refletido no rosto de alguém é o que mais pode nos aterrorizar. Naquela noite, enquanto a chuva batia no telhado, percebi o quão frágeis somos. Senti como se tudo que eu amava estivesse prestes a desmoronar. Às vezes, a violência não se manifesta apenas fisicamente, pode ser emocional. O verdadeiro medo não é apenas ser vítima de alguém, mas ver do que uma pessoa é capaz ao lidar com sua própria dor. Eu nunca me senti tão exposta. Pela primeira vez, entendi a importância de proteger aqueles que amamos. A escuridão não está apenas fora, ela também pode estar dentro de nós. O último acampamento da minha vida. Esta história é surpreendente. Eu me lembro da primeira vez que ouvi sobre o antigo acampamento da reserva. Todos nós pensamos que seria uma aventura. Um verão no meio da natureza, cercado por árvores gigantes, caminhos empoeirados e céu limpo. Quase todos nós no grupo éramos adolescentes. Eu, um dos conselheiros mais jovens, tive a oportunidade de sair da cidade por alguns dias e esquecer a agitação da vida cotidiana. Pensei que seria uma experiência que valeria a pena, uma memória para a vida toda. Nada me preparou para o que aconteceria naquela noite. Tudo começou como qualquer outro passeio. As crianças chegaram ao acampamento com apenas 4 dias de antecedência. Apesar da chuva constante que parecia nunca dar trégua, todos tentavam aproveitar ao máximo o tempo. Porém, algo não estava certo desde o início. Havia algo estranho no ar, uma sensação que eu não conseguia identificar, mas que me incomodava. Talvez fosse o olhar constante de Paulo, o chefe dos guardas florestais, que sempre nos observava com olhos penetrantes à distância. O primeiro sinal de que algo estava errado veio quando uma das crianças desapareceu. Leonardo, um menino de uns 11 anos, se afastou do grupo durante uma caminhada. A princípio, ninguém achou que fosse sério. Crianças são propensas a se perder ou se separar por um momento na mata. Mas quando mais de 2 horas se passaram e ainda não o tínhamos encontrado, uma espessa camada de ansiedade começou a nos envolver. A tempestade começou a se intensificar, como se o tempo também sentisse o mau presságio no ar. A chuva caía, encharcando nossas roupas e dificultando nossa busca. O chão escorregadio e as árvores, sempre se movendo com o vento, não ajudaram. Porém, no final da tarde, no meio daquele caos meteorológico, o encontramos.
Leonardo estava em uma clareira perto de um riacho que dificilmente poderia ser distinguido entre a neblina e a chuva. Ele estava completamente parado, como se nada estivesse acontecendo ao seu redor. Seus olhos, bem abertos, olhavam para algo fixo à distância, algo que não podíamos ver. Ele parecia paralisado de medo, mas o mais estranho era que ele não estava chorando ou pedindo ajuda. Ele apenas olhava para nós, como se estivesse esperando por algo, melhor dizendo, por alguém. Eu realmente não sabia o que pensar naquele momento. Nós o pegamos em nossos braços e começamos a caminhar de volta para o acampamento, com a sensação de que algo não estava certo. Foi naquele preciso momento que os encontramos, um grupo de cadáveres. Eles não estavam lá por acidente ou mal natural. Estavam dispostos de forma perturbadora em um círculo, como se estivessem esperando que nos juntássemos a eles. Todos eles tinham os olhos abertos, mas seus corpos pareciam inertes, abandonados pelo tempo. Estavam sujos, cobertos de terra e galhos caídos. O cheiro era insuportável, uma mistura de carne podre e umidade. Minha mente não conseguia processar o que eu estava vendo. Eu não conseguia entender o que significava, mas eu sabia que não era acidental. Ao lado daqueles corpos, havia um homem. Ele estava parado no meio de tudo isso, como se não pertencesse ali. Estava usando uma jaqueta de couro grossa e gasta pelas orelhas e um chapéu de aba larga que cobria seu rosto. Ele não disse nada quando nos aproximamos. Ele nem se moveu, simplesmente nos observou com uma calma perturbadora. Eu me lembro de olhar para seu rosto. O que eu podia ver sob o chapéu era o rosto de um velho enrugado, quase decrépito. Mas o que mais me apavorou não foi sua aparência, mas seu sorriso. Aquele sorriso torto, forçado, que não parecia combinar com seu rosto. Não se aproxime mais, sussurrou alguém, sem saber quem tinha dito isso. Mas era tarde demais. O homem levantou a mão e começou a caminhar em direção à floresta. Nós não o perseguimos, não dissemos uma palavra, mas algo em sua atitude nos paralisou, como se aquele fosse o momento em que tudo começaria a desmoronar. Ao retornar ao acampamento, o mal-estar aumentou. Sabíamos que algo havia mudado. As luzes da cabana piscavam a cada trovão, como se quisessem se apagar e nos deixar no escuro. A tempestade rugia com uma fúria mais descontrolada do que nunca. Ninguém falou sobre o que tínhamos visto. Nenhuma palavra, apenas escadas vazias e a sensação de que algo estava espreitando além das sombras. Naquela noite, algo mais desapareceu. Paulo, o chefe dos guardas florestais, não apareceu no dia seguinte. Seu rádio tinha parado de funcionar. Fomos procurá-lo sem saber o que esperar, mas o que encontramos foi ainda mais estranho. Paulo estava lá, na mesma clareira onde havíamos encontrado Leonardo, mas ele não estava morto. Ele também não estava vivo. Estava sentado, olhando para o horizonte. Seu rosto, uma máscara de desespero, nos encarava com olhos vazios, como se ele estivesse preso em um lugar que nenhum de nós entendia. Sua jaqueta estava rasgada, coberta de lama e sangue. Ele tinha um facão encharcado de sangue ao lado dele, mas não fez nenhum movimento para se levantar ou se defender. Ele apenas nos encarou, como se estivesse esperando por algo. Um dos meninos, o Juan, foi até tentar falar com ele, mas quando ele tentou tocar seu ombro, Paulo se virou abruptamente. Seus olhos, vidrados, murmuraram algo em voz baixa. Eles estão vindo para todos nós. Nós não sabíamos o que fazer. Ninguém ousou chegar mais perto. Naquele preciso momento, percebemos que algo muito pior do que um simples desaparecimento estava se desenrolando naquele lugar. Enquanto a noite caía, a tempestade não mostrava sinais de diminuir. O vento estava batendo forte, sacudindo as árvores, e a chuva se tornou uma torrente imparável ao nosso redor. Nos refugiamos nas cabanas, mas a sensação de insegurança nos consumiu conforme as horas passavam. Começamos a notar que alguns dos outros guardas também não estavam em seus postos. Não era normal. Algo estava acontecendo no acampamento, algo que não podíamos explicar. Naquela noite, enquanto tentávamos descansar, os ruídos começaram. Ruídos estranhos e baixos, vindos da escuridão ao redor do acampamento. A princípio, pensamos que era apenas o vento, mas não era.
Alguém ou algo estava se movendo fora da cabana. Meus companheiros acordaram, em pânico. Começamos a preparar tudo o que podíamos para nos defender. Na manhã seguinte, encontramos mais evidências do que temíamos. Os cadáveres na clareira não estavam sozinhos. Agora havia mais corpos, mais mortos, mais pessoas desaparecidas. Algumas das crianças que havíamos perdido na busca haviam sumido. Não havia nenhum vestígio delas, apenas as pegadas deixadas pela chuva que desapareciam em contato com o chão lamacento. A paranoia tomou conta de nós. Ninguém confiava em ninguém. Ninguém conseguia dormir. Sabíamos que, mais cedo ou mais tarde, o homem da jaqueta de couro voltaria. E o pior de tudo, sabíamos que não estávamos preparados. Uma noite, enquanto a tempestade rugia, ouvimos o som de passos na lama. Eles eram lentos e deliberados, e estavam se aproximando da cabana. Ficamos lá, em silêncio, tremendo. Ninguém ousou fazer um som, mas naquele exato momento, um grito de partir o coração perfurou a escuridão. Era o grito de Laura, outra monitora que estava conosco desde o começo. Corremos, mas era tarde demais. Quando chegamos, ela estava lá, na orla da floresta, olhando para a distância. Seu rosto estava pálido, seus olhos tão vazios quanto os dos mortos que havíamos encontrado. Ela não disse uma palavra, apenas sussurrou, com a voz trêmula: "Ele está aqui." O homem estava lá, nos observando das sombras. Ele tinha vindo por todos nós, embora ainda haja muito a contar. Eu sei que a história terminará da mesma forma que começou, com a tempestade, com o medo, com o assombro à espreita. Porque o verdadeiro horror não veio dos mortos. O verdadeiro horror veio dos vivos. Às vezes, o verdadeiro perigo não está no que podemos ver, nem nos medos que nossa mente pode criar. O que realmente aterroriza é o que permanece oculto, o que não podemos prever. Uma sombra espreitando na rotina diária ou um sorriso que esconde algo muito mais perturbador. Nunca imaginamos que algo tão simples como uma experiência de acampamento pudesse desencadear algo tão aterrorizante. Nos sentíamos invulneráveis, confortáveis em nossa rotina, convencidos de que tudo continuaria como sempre. Porém, a verdade é que a loucura maligna e o caos nem sempre aparecem abruptamente. Às vezes, eles se infiltram no silêncio, como uma tempestade que começa com uma leve garoa, quase imperceptível, até que seja tarde demais para encontrar abrigo. Hoje, depois de tudo que passamos, percebo o quão despreparados estávamos. No acampamento, ninguém tinha o conhecimento necessário para enfrentar o inesperado. Ninguém pensou que o perigo pudesse vir de alguém tão próximo, de algo tão humano e enganoso. Muitas vezes, na vida, nos sentimos mais seguros do que realmente somos. Nos acostumamos com nossas rotinas, as regras e ao previsível, e esquecemos o que está escondido nas sombras, o que espreita na borda da nossa zona de conforto. A lição é clara: nunca subestime o que você não pode ver. Não espere o perigo chegar quando você decidir que deve chegar. Sempre há algo maior e mais ameaçador espreitando. E quando você finalmente o enfrenta, pode já ser tarde demais para se preparar. É por isso que nunca é demais estar alerta. Nunca é demais estar preparado. Porque, às vezes, o pior inimigo não é aquele que está na sua frente, mas aquele que esteve atrás de você o tempo todo, esperando o momento perfeito para agir. A noite começou como qualquer outra, em que um grupo de amigos se reúne para escapar da rotina, esquecer suas preocupações e dar uma risada. Choveu o dia todo. E agora, sob a cobertura escura do céu noturno, as ruas da cidade pareciam vazias, refletindo a luz dos postes nas poças. Eu não gostava de dirigir na chuva, mas também não queria ser o único deixado em casa. Nos encontramos na casa de Diego, um lugar isolado, com um pequeno jardim onde o som das gotas de chuva batendo no telhado criava uma atmosfera quase sombria. O grupo era formado por 5 pessoas: eu, Diego, Ernesto, Mira e Javier. Dos 5, eu sempre fui o mais cético. Não acreditava em superstições ou em histórias estranhas sobre o oculto ou o estranho. No entanto, naquela noite, tudo mudaria. E eu não tinha ideia de quão rápida e brutalmente minha percepção da realidade seria alterada.
Nos encontramos por volta das 10 horas da noite, cada um de nós com sua própria bebida nas mãos, prontos para desfrutar de uma noite de jogos, bate-papo e música. Depois de alguns minutos, porém, a conversa mudou. Diego, que sempre tinha histórias perturbadoras para contar, começou a falar sobre uma lenda que tinha ouvido no trabalho, algo sobre um grupo de mulheres que realizavam rituais secretos na escuridão das florestas próximas. Nós rimos, claro, sabíamos que Diego frequentemente exagerava, mas mesmo assim, a atmosfera já estava um pouco tensa. A chuva caía pesadamente no telhado, e as gotas batiam com tanta força que o som nos envolvia como um cobertor desconfortável. Não é apenas uma lenda, disse Diego com um sorriso um tanto estranho. Ouvi dizer que há um lugar na floresta, não muito longe daqui, onde algumas pessoas desapareceram. Ernesto, que nunca perdia uma oportunidade de desafiar os outros, zombou dele. O que você diz de irmos para a floresta hoje à noite? Eu não sei. Talvez encontremos aquele grupo que deveria comer homens. Houve risos gerais, mas uma sensação estranha começou a percorrer minha espinha. Algo na chuva e a atmosfera tensa da noite me fez sentir desconfortável. No entanto, tentei ignorar isso. Estávamos na casa de Diego, rindo em segurança e bebendo, nada fora do comum. Depois de um tempo, quando o álcool já estava começando a fazer efeito, Meia fez uma proposta que nenhum de nós tinha previsto. Acho que deveríamos ir para aquela floresta, para o lugar onde dizem que essas coisas acontecem. Vamos ver se encontramos algo real ou, pelo menos, algo interessante. A princípio, a ideia me pareceu absurda. Estávamos no meio do nada, no meio de uma tempestade que parecia não ter fim. E, sinceramente, não vi por que arriscaríamos caminhar em uma floresta à tarde da noite. No entanto, todos se animaram com a ideia. No final, acabou sendo uma espécie de desafio. Meia, como sempre, conduziu a conversa com sua atitude ousada e provocativa, enquanto o resto de nós se deixava levar, movidos pelo álcool e por uma vontade inexplicável de provar que éramos mais corajosos do que as histórias que Diego nos contava. O caminho para a floresta era curto, mas quando chegamos, me senti imediatamente desconfortável. O ar estava denso e úmido. A chuva agora estava tão forte que parecia uma cortina cobrindo tudo. Naquele momento, senti meus instintos gritando para eu ir embora, mas eu não podia recuar. Não queria ser a única a quebrar o espírito de aventura do grupo. Caminhamos em silêncio ao longo do caminho encharcado. As árvores se erguiam ao nosso redor como sombras, nos observando. Não havia nada além da chuva, o farfalhar dos galhos e o trovão distante. Não demoramos muito para chegar a uma clareira na floresta, onde um círculo de pedras estava disposto no chão, cercado por galhos caídos e folhas secas. Javier perguntou o que era, olhando ao redor, confuso e um tanto assustado. Provavelmente, apenas um lugar abandonado, eu respondi, embora não tivesse tanta certeza de que algo não parecia certo. O ar estava pesado, e a sensação de estar sendo observado se intensificava a cada segundo. Diego começou a rir nervosamente, dizendo: "Veja, é aqui que dizem que essas coisas estranhas acontecem." Assim que ele estava prestes a dizer algo mais, ouvimos o som de passos rápidos vindo da escuridão da floresta. Todos nós ficamos em silêncio, tensos, com os ouvidos alertas. Então, de entre as árvores, 3 mulheres emergiram. Todas elas estavam vestidas com roupas escuras, com capas que esvoaçavam no trovão como fantasmas na escuridão. Elas não pareciam perdidas ou assustadas. Elas se moviam com uma calma assustadora e seus olhos, brilhando à luz das lanternas, nos encaravam. Uma delas, a do centro, se aproximou e olhou para nós com um sorriso nada amigável. "O que vocês estão fazendo aqui?" Ela perguntou com uma voz suave, mas firme, como se fosse uma pergunta retórica. Ela, que parecia mais corajosa do que nunca, deu um passo à frente, com um sorriso desafiador, apenas explorando, procurando por algo interessante. As mulheres ficaram em silêncio por um momento, e então a mulher do centro nos disse: "Este não é lugar para curiosos. Este é um lugar apenas para aqueles que deveriam estar aqui." Essa frase me arrepiou. Não pude deixar de olhar para as outras, mas ninguém parecia querer recuar. Algo nas palavras da mulher me fez sentir como se já estivéssemos presos em algo.
como se o destino tivesse nos arrastado para lá sem que soubéssemos. Ernesto perguntou a ela o que ela queria de nós, claramente, um tanto nervoso. A mulher sorriu um pouco mais, mas seu sorriso agora tinha um ar mais distante, quase ameaçador. Nada, agora que já estamos aqui. De repente, o ar pareceu ficar mais denso, como se uma pressão invisível estivesse sobre nós. Senti o chão sob meus pés se tornando mais escorregadio, como se a chuva tivesse transformado isso em algo mais instável. Mas o pior de tudo era a sensação de que essas mulheres sabiam mais sobre nós do que nós sabíamos sobre elas. Sem aviso, as mulheres se moveram rapidamente, nos cercando em um círculo. Elas não pareciam apressadas, mas o fato de se moverem como sombras, sem fazer um som, fez o medo começar a subir pela minha espinha. A mulher no centro disse: "Ouçam-me com atenção." Enquanto ela se aproximava de mim com uma calma assustadora. "Vocês estão aqui porque são parte de nós, não porque escolheram ser. Não há como sair agora." Meu coração começou a bater rápido. Eu queria me mover, mas meus pés estavam paralisados. Era como se o próprio chão estivesse me prendendo. Naquele momento, uma das árvores próximas estalou alto e um raio iluminou toda a clareira. As mulheres, que até aquele momento pareciam calmas, começaram a se mover com uma velocidade anormal. Uma delas se aproximou de Meia, que gritou e tentou correr, mas as outras rapidamente a pararam. As 3 mulheres a seguraram com força, e a expressão de Meia mudou de surpresa para terror. Eu gritei para elas soltarem, mas minha voz estava fraca, quebrada pelo medo. A mulher na minha frente sorriu com uma calma que fez meu sangue gelar. "Nada do que você diz importa agora. Já era tarde demais." Naquele momento, entendi que aquilo não era um simples jogo, nem uma piada macabra. Estávamos no meio de algo muito escuro, algo que não podíamos entender nem controlar. O tempo parecia ter parado. Mira lutava em vão, e o resto de nós assistia, paralisado, sem conseguir se mover. O som da chuva nas árvores juntava-se ao do meu batimento cardíaco, mas não importava mais. A tempestade não era nada comparada ao que havia começado. As mulheres se aproximavam de mim com rituais que eu não entendia, mas que eu não precisava entender para saber que não era um jogo. A última coisa que vi antes de fechar os olhos, dominado pela sensação de que meu corpo não respondia mais, foi como as sombras das árvores se estendiam em nossa direção, enquanto as mulheres murmuravam palavras em uma língua que eu não entendia, mas que eu tinha certeza de que não deveria ouvir. A tempestade continuava, como se nada tivesse mudado, mas nós nunca voltamos. Olhando para trás, o que mais ressoa comigo é uma dura lição: imprudência não é um jogo. Coragem não é apenas se aventurar no desconhecido, mas sim ter a sabedoria de reconhecer nossos limites e prestar atenção àquelas vozes que nos alertam quando algo não está certo. A noite na floresta, a chuva forte, as mulheres que não estavam mais lá, não eram um desafio, nem uma história emocionante. Era um aviso, uma realidade que custamos a aceitar até que fosse tarde demais. Como muitos antes de nós, nos deixamos levar pelo impulso da juventude, álcool e aquela sensação de invulnerabilidade que às vezes nos faz acreditar que somos invencíveis. Queríamos mostrar que não tínhamos medo e que podíamos enfrentar o que os outros evitavam, mas com o tempo, aprendi que o verdadeiro perigo nem sempre se apresenta de forma óbvia. Muitas vezes está no que ignoramos, no que não entendemos, nos lugares que decidimos explorar sem pensar no que pode acontecer. Agora, entendo que não vale a pena agir de forma imprudente. Há lugares onde não devemos ir, momentos em que é mais sensato voltar atrás, e conselhos que é melhor prestar atenção. No final do dia, a coisa mais valiosa que temos é a nossa vida, e nenhuma aventura vale a pena arriscá-la. A chuva batia contra a janela com tanta força que o som era quase ensurdecedor, como se todo o céu tivesse decidido se esvaziar sobre a cidade. O vento se infiltrava pelas rachaduras, trazendo consigo a umidade que se instalava em cada canto da casa. Tudo o que eu conseguia ouvir era o rugido da tempestade, mas, apesar de todo aquele barulho, havia uma inquietação no meu peito que eu não conseguia ignorar. Uma estranha vontade de sair. Naquela época, eu morava em um bairro isolado, onde as ruas,
embora movimentadas durante o dia, ficavam desertas à noite. Como a maioria dos moradores, eu raramente saía depois de escurecer, especialmente em uma noite como aquela. No entanto, havia algo no ar que me empurrava para pegar minhas chaves e sair para uma caminhada. Eu precisava limpar minha mente. A chuva não parava. A cidade, envolta em um cinza opaco, parecia ainda mais triste sob a tempestade. Eu caminhava pela calçada com a gola do meu casaco levantada, tentando me cobrir da água que espirrava em meu rosto. Meus passos ecoavam na solidão, acompanhados apenas pelo som do trovão. Passei em frente à pequena praça, que estava sempre vazia naquele horário do dia, e foi quando eu a vi. A princípio, pensei que fosse uma ilusão causada pela chuva, uma figura borrada desaparecendo na neblina. Mas, conforme eu me aproximava, eu podia ver claramente uma garota de cerca de 10 ou 12 anos de pé sob uma árvore, abraçando-se, como se estivesse tentando não sucumbir ao frio. Seus olhos estavam fixos no chão, sem olhar para ninguém. Ela não fez nenhum som, apenas ficou lá, imóvel. Meu primeiro impulso foi me aproximar dela e oferecer ajuda. Não é estranho ver alguém tão jovem em uma rua deserta naquela hora da noite, e ainda mais no meio de uma tempestade como a que estava caindo naquela noite. A menina olhou lentamente para cima quando percebeu minha presença, e sua expressão era tão vazia, quase como se ela não estivesse realmente lá. Eu me perguntei o que ela poderia estar pensando. Seus grandes olhos refletiam uma estranha frieza, e notei que seu corpo estava tremendo. Por que suas roupas estavam em tão mau estado? Ela estava na rua há muito tempo. A situação me deixou com perguntas sem fim. Algo em seu olhar e seu sorriso perturbador me fez sentir que algo não estava certo, mas decidi ignorar o sentimento e me aproximar. De repente, uma sombra se moveu à distância, me fazendo ficar tenso. A menina manteve aquele sorriso estranho, como se estivesse esperando por algo. Naquele momento, um homem alto apareceu atrás dela, envolto em um longo casaco que o fazia parecer ainda mais intimidador no meio da tempestade. Eu não percebi que ele estava lá até que sua voz baixa e calma, cheia de autoridade, quebrou o silêncio. Que surpresa! Fiquei completamente surpreso. Não conseguia acreditar que estava cara a cara com alguém naquela rua deserta. O homem, com o rosto meio escondido sob um capuz, tinha uma expressão tão fria que quase parecia de outro mundo. Seu olhar penetrante e analítico parecia estar avaliando algo em mim. O que estava acontecendo aqui? A situação estava ficando cada vez mais estranha, embora parte de mim quisesse dar um passo para trás. Havia algo que me mantinha preso naquela história. E a garota, que a princípio parecia tão vulnerável, agora se tornava ainda mais desconcertante com a presença daquele estranho. O que aconteceria quando eu tentasse me desculpar e me virar? Oh, que surpresa! O homem levantou a mão como se tivesse um poder especial para me impedir. Ele gesticulou para mim com uma frieza que me intrigou, sugerindo que seria melhor eu ir embora, se não quisesse complicações. Seu tom era tão claro que eu quase podia sentir a pressão no ar. Não haveria uma segunda chance para perguntar. Então, olhei para a garota uma última vez. E o que você sabe? Ela não parecia nem um pouco assustada. Seu sorriso, embora um pouco estranho agora, tinha um ar de satisfação, como se ela estivesse realmente gostando do que estava acontecendo. O que estava acontecendo aqui? Tanto mistério em um único momento. Assim que decidi me virar, senti uma mão agarrar meu ombro com força. O puxão foi tão abrupto que quase caí no chão. O homem se aproximou, me segurando com força. Em um sussurro frio em meu ouvido, ele me disse que eles sabiam o que eu estava pensando, o que eu estava fazendo, e que não havia escapatória para mim. A pressão no meu ombro aumentou, e antes que eu pudesse reagir, ele me empurrou em direção à calçada, me fazendo cair. Tentei me levantar, mas a dor na minha perna me impediu. Do chão, observei a garota se aproximar lentamente, com uma decisão arrepiante em seus passos. O homem a observava por trás, e algo em sua expressão deixou claro para mim que ela não era a vítima, mas uma peça-chave em tudo isso. Que descoberta perturbadora! A percepção me deixou perplexo. Este não era qualquer criminoso, um roubo, um sequestro comum. Não, nada disso.
Eles estavam me caçando como um animal. E o mais desconcertante de tudo, a garota não era a vítima, ela era a isca. Uma astúcia projetada para atrair os incautos como eu, aqueles que paravam para oferecer sua ajuda. Foi naquele momento, com terror crescente, que comecei a entender que ela era parte de algo muito mais sombrio e sinistro. O que ela realmente poderia estar fazendo? O homem se inclinou em minha direção, seu rosto quase na altura do meu, e sussurrou com uma voz fria que este era um acordo comercial e que eu tinha acabado de me tornar parte dele. Agora, eu tinha apenas duas opções: colaborar ou sofrer as consequências. Tentei pensar em uma maneira de sair dali, mas minha mente estava nublada pelo medo e confusão. A garota, vendo meu desespero, deu um passo à frente. Seu rosto, agora desprovido de qualquer emoção, parecia alheio ao que estava acontecendo. Eu estava lá como um peão em um jogo muito maior, então eu entendi claramente o que estava acontecendo. O homem não me via como uma pessoa, mas como um recurso, algo que poderia ser usado. E a garota? Ela era apenas mais uma ferramenta em um sistema perverso que se alimentava do desespero e da confiança dos outros. A chuva continuava a cair. O vento sussurrava, como se a própria tempestade estivesse tentando me avisar do que estava por vir. Mas era tarde demais. Eu estava preso, e tudo o que eu poderia fazer era esperar. Porque, no final, você nunca sabe realmente no que pode se meter quando decide sair para uma caminhada na chuva. Agora, depois de tudo o que aconteceu, sempre saio preparado. Aprendi a ser mais cauteloso, até um pouco paranoico, toda vez que saio de casa. Carrego um telefone carregado e um dispositivo elétrico, algo que posso usar para me defender, se necessário. Sempre digo a alguém para onde estou indo. Se mudar meus planos, aviso imediatamente. Não é que eu ache que isso vai me proteger de tudo, mas pelo menos sinto que tenho algum controle sobre minha vida. A experiência me ensinou que você nunca sabe o que pode surgir ao longo do caminho. Às vezes, as pessoas parecem inofensivas, mas isso pode mudar rapidamente. Você pode se encontrar em uma situação perigosa sem aviso, só porque tomou a decisão errada na hora errada. A cidade, a tempestade, a garota, tudo parece tão distante agora, mas o medo ainda está lá. A lição mais importante que aprendi naquela noite foi que você não pode confiar apenas na boa vontade dos outros, em um mundo onde o inesperado está sempre à espreita. O melhor que podemos fazer é estar prontos para o pior, porque, quando as coisas se complicam, no final, só podemos contar conosco mesmos. Eu nunca pensei que uma noite comum, depois do trabalho, pudesse mudar minha vida. Tudo parecia normal naquela quarta-feira. A chuva caía incessantemente desde a tarde, como uma cortina de água que não deixava enxergar mais do que alguns metros à frente. Tudo o que eu queria era chegar em casa, tomar um banho quente e descansar. Tinha sido um dia longo e exaustivo. Eu estava na fase final de um projeto importante no escritório e minha mente continuava repassando os detalhes, os prazos e as decisões que eu tinha que tomar. Saí do prédio às 12h45. O relógio do meu telefone indicava que, como de costume, eu tinha trabalhado até tarde. A área onde meu escritório ficava era tranquila, mesmo à noite, e eu raramente encontrava alguém na rua. Só tinha uma coisa em mente: chegando em casa. Eu tinha estacionado meu carro a vários quarteirões de distância, então a caminhada até lá foi longa, mas sem nenhum contratempo, ou assim pensei. O vento soprava forte, arrastando a água das poças e fazendo meu casaco grudar no meu corpo, mas nada fora do comum. Havia pouca luz, apenas os postes de luz e as luzes dos prédios próximos. Enquanto eu caminhava, meus pensamentos se emaranhavam entre a tensão do dia e a monotonia da noite. Mas então, um barulho atrás de mim me fez parar no meio do caminho. Eram passos, passos firmes e sólidos, como se alguém estivesse caminhando bem atrás de mim, no mesmo ritmo. Eu me virei de repente, mas não vi nada. Havia apenas escuridão na rua vazia e o brilho das poças refletindo as luzes dos prédios. Continuei andando, mas meu instinto me disse que algo não estava certo. Acelerei meu passo, tentando me convencer de que era apenas minha mente pregando peças, mas os passos atrás de mim mantiveram o mesmo ritmo.
Minha respiração acelerou. Tentei não prestar atenção nisso, mas a sensação de que alguém estava me observando ficou mais forte. Eu me virei novamente, dessa vez mais rápido, e nesse momento vi um homem. Ele era alto, vestindo um casaco preto e um boné que cobria parte do rosto. Ele estava a cerca de 10 metros de distância, mas seu olhar estava tão fixo, tão penetrante, que um arrepio percorreu minha espinha. Tentei sorrir para relaxar, mas meu corpo já estava tenso, como se eu soubesse que algo estava para acontecer. O homem não se moveu. Ele apenas me observou. Sua expressão era difícil de ler, mas seus olhos estavam frios, vazios, como se não houvesse nada além deles. Perguntei a ele: há algo errado? Embora eu soubesse que seria melhor continuar andando sem olhar para trás, ele não disse nada, mas eu o senti se aproximando um pouco. Apressei o passo. Quase comecei a correr, e a cada passo, eu podia ouvir o eco de seus passos atrás de mim. Não conseguia dizer se ele estava me seguindo intencionalmente ou se ele simplesmente estava indo na mesma direção. Mas a falta de resposta no silêncio, exceto pelo som da chuva, me encheu de uma inquietação crescente. Decidi mudar de direção, procurando uma rua mais movimentada, embora, àquela hora da noite, as chances de encontrar alguém fossem mínimas. No entanto, toda vez que eu me virava, o homem se virava também. Seus passos seguiam o mesmo padrão. Não o vi correndo ou se apressando, mas ele estava se aproximando. Minha mente começou a imaginar o pior. Ele queria me roubar ou algo pior. A pergunta pairava na minha cabeça como um martelo batendo constantemente. Olhei ao redor, procurando por algum lugar onde pudesse me refugiar, mas as ruas estavam vazias. Não tinha para onde correr. O único som era a chuva batendo no pavimento e o ritmo dos meus passos, cada vez mais rápidos. Em um impulso desesperado, decidi correr, sem pensar sobre as consequências. Eu me joguei para frente, e o eco dos meus próprios passos se misturou com os do homem que ainda estava atrás de mim. Ele estava muito perto. Eu estava perseguindo ele ou ele estava simplesmente aproveitando o medo que eu podia ver nos meus olhos. Eu corri até chegar a uma esquina, onde o prédio mais próximo tinha uma entrada fechada com um portão de metal. Sem pensar, escorreguei para a rua adjacente, esperando despistá-lo nas sombras. Mas o homem continuou me seguindo. Eu senti como se ele estivesse a apenas alguns metros de distância. Minha respiração estava pesada, quase dolorosa, e o medo nublou meus pensamentos. Eu não estava mais pensando claramente. Virei outra esquina, desta vez. Quando virei, algo mudou na minha cabeça. Eu pensei sobre o que sempre me disseram. Nunca entre em becos sem saída. Sempre procure um lugar onde haja pessoas. Mas era tarde demais. A rua estava vazia e não havia ninguém por perto para me ouvir se eu gritasse. O homem parou a poucos metros de mim. Eu podia ver seu rosto mais claramente agora, embora seu olhar permanecesse tão frio. A distância entre nós era mínima. Sua respiração também tinha acelerado, mas o estranho era que ele não parecia estar procurando uma briga, apenas me observando. Eu perguntei a ele: "O que você quer?" Com a voz trêmula. Foi a única coisa que consegui tirar da minha garganta. Ele não respondeu. Em vez disso, ele deu um passo em minha direção, um depois outro. Foi um passo lento e medido, mas ele não estava perdendo o controle. Minha mente entrou em pânico. Se eu não fizesse algo agora, não havia como escapar. De repente, uma ideia cruzou minha mente. Era arriscado, mas eu não tinha outra opção. Quando ele deu outro passo em minha direção, eu rapidamente me agachei. Com todas as minhas forças, corri para sua esquerda, desviando de seu caminho. O som de seus passos desapareceu por um momento. Então, quando ele se virou novamente, eu vi algo que me deu um vislumbre de esperança. A luz de uma loja aberta à frente, uma pequena loja de conveniência com as luzes acesas. Corri em direção a ela o mais rápido que pude. Naquele momento, eu esqueci de tudo. Tudo o que eu conseguia pensar era em escapar. Enquanto eu fazia isso, então olhei para trás e vi o homem parar no meio da rua, me observando sem pressa, como se ele já soubesse que eu não seria capaz de alcançá-lo. Entrei na loja, e o dono, um velho com óculos grossos, olhou para mim surpreso.
Eu não disse nada. Eu apenas tentei acalmar minha respiração. Minhas mãos tremiam. Acenei rapidamente em direção à rua, e ele, sem dizer uma palavra, fechou a porta atrás de mim. O som de passos parou imediatamente. Fiquei lá, imóvel, esperando que tudo acabasse. A loja estava iluminada. Pela primeira vez naquela noite, eu consegui respirar facilmente. No entanto, quando olhei pela janela para a rua vazia, uma sensação estranha tomou conta de mim. Eu não estava completamente seguro. Algo me disse que o homem nunca tinha ido embora, que ele estava de alguma forma me observando das sombras, esperando o momento certo para tentar novamente. Eu me lembro de não conseguir dormir naquela noite. Passei horas pensando em tudo o que tinha acontecido, sobre como eu tinha conseguido escapar por pura sorte. Mas a coisa mais assustadora não foi o quão perto ele chegou de me pegar. A pior coisa foi o que eu senti quando vi seu olhar fixo. Aquela sensação como se ele estivesse me avaliando. Como se tudo tivesse sido parte de um jogo para ele. Daquela noite em diante, eu nunca mais saí sem meu telefone totalmente carregado, sem olhar por cima do ombro, sem ter certeza de que alguém sabia meu paradeiro. Fiquei mais cauteloso, não porque eu queria viver com medo, mas porque eu entendi que, às vezes, o perigo não te encontra por acidente. Às vezes, ele te procura, e quando o faz, nem sempre há um segundo aviso. Tudo mudou para mim daquele dia em diante. A chuva batia forte contra as janelas do trem, e o sol era constante, como uma torrente que nunca parava de cair. Isso me dava uma sensação de claustrofobia. Pela janela, eu só conseguia ver um mar de gotas de chuva batendo contra o vidro, sem revelar nada além das sombras difusas da escuridão. O trem estava viajando em alta velocidade, mas o rugido da tempestade lá fora parecia mais alto do que o barulho dos próprios vagões. O vagão estava relativamente vazio, com apenas algumas pessoas sentadas nos assentos, todos imersos em silêncio, como se a tempestade tivesse nos isolado em uma atmosfera de tensão aterrorizante. Eu estava viajando sozinho. Eu ia para uma cidade distante, uma daquelas viagens de negócios que eu costumava fazer com frequência, mas que, desta vez, se tornaram uma experiência perturbadora desde o início. Eu realmente não queria viajar. A alguns assentos de distância, uma mulher chamou minha atenção. Ela estava sentada perto da janela, olhando completamente imóvel. Seu rosto estava iluminado pela luz fraca do vagão, e por algum motivo, eu senti que havia algo estranho em sua presença. Não era que ela fosse particularmente atraente, longe disso, mas havia algo perturbador na maneira como ela estava olhando, como se estivesse esperando por algo que nunca viria. Talvez a tempestade. O trem fez uma curva fechada e o som das rodas nos trilhos mudou de tom, seguido por um piscar das luzes do vagão. O trem continuou seu caminho, mas eu não pude deixar de notar que a mulher estava mais tensa. Suas mãos estavam tão firmemente apertadas na borda do assento que seus nós dos dedos estavam ficando brancos. De repente, as luzes se apagaram completamente. O trem foi mergulhado na escuridão absoluta, quebrada apenas pelos flashes intermitentes de relâmpagos do lado de fora das janelas. Alguns segundos depois, o trem parou abruptamente. A princípio, pensei que tivesse sido uma falha temporária, mas o trem não se moveu novamente, e o silêncio que se seguiu foi absoluto. Não havia som dos motores ou freios habituais, apenas o rugido da tempestade lá fora. Murmúrios começaram a crescer entre os passageiros. Alguns já estavam se levantando, outros começando a falar em sussurros, mas a tensão era evidente. Levantei-me do meu assento e fui para o corredor, tentando encontrar alguma explicação. Fiquei surpreso ao ver que as luzes no vagão ainda estavam desligadas. De alguma forma, eu senti uma crescente inquietação, como se tudo o que estava acontecendo fosse parte de algo muito maior e mais escuro do que eu havia imaginado. Eu me aproximei da porta do vagão. Nada estava bloqueado. A sensação de inquietação se tornou algo mais. Comecei a notar pequenos detalhes que eu não tinha percebido antes. A mulher perto da janela não estava mais em seu assento. A tempestade ainda estava forte lá fora, mas parecia não haver som dos outros passageiros, nenhum grito, nenhum murmúrio, nenhum som de passos.
Caminhei até o final do vagão, onde encontrei um dos funcionários do trem, um jovem de não mais de 20 anos. Ele estava agachado perto da porta de conexão, com o rosto pálido e suas mãos tremendo. Seu olhar fixo em mim transmitia uma mistura de perplexidade e medo. A atmosfera no trem era sufocante, como se o ar se tornasse mais denso a cada segundo de incerteza. A claustrofobia começou a me dominar. O trem ainda estava parado sem explicação, e a falta de resposta da cabine fez a situação parecer ainda mais desesperadora. Não é curioso como a escuridão pode envolver um vagão quase completamente, interrompido apenas pelos relâmpagos imprevisíveis? Toda vez que a luz piscava, eu me pegava pensando se estava tudo bem. Os passageiros, em silêncio palpável, pareciam estar imersos em seus próprios pensamentos, mas seus rostos tensos e olhares inquietos me fizeram pensar no que estavam pensando. E então, de repente, o que era aquele som? Passos suaves ressoavam à distância, com uma cadência tão estranha, quase como se alguém estivesse arrastando os pés. Quem poderia ser? E que história estava escondida naquela escuridão? Voltei para o meu assento, sentindo-me um pouco tonto e com uma ansiedade que parecia crescer a cada segundo. O que aconteceria se realmente estivéssemos presos neste trem imóvel, cercados por estranhos no meio de uma tempestade tão forte? A ideia fez meus nervos estalarem. O vento batia contra as paredes de metal do trem, e eu podia sentir a estrutura vibrando sob o ataque constante da tempestade. De repente, um grito quebrou o silêncio. Um homem na casa dos 50 anos, que até aquele momento havia permanecido calmo, pulou e correu em direção à porta de saída. O que ele tinha visto? Sua expressão era de puro terror, seus olhos arregalados e seu rosto contorcido enquanto ele batia na porta com desespero palpável. O que havia causado uma reação tão extrema nele? Aquela explosão de pânico começou a afetar outros passageiros. Alguns se levantaram, movendo-se entre o medo e a confusão, olhando ao redor como se tentassem encontrar algo na escuridão que explicasse o que estava acontecendo. Levantei-me novamente, movido pela inquietação, e fui para o fundo do vagão, onde a mulher perto da janela tinha começado a falar em voz baixa com o jovem funcionário do trem. Embora eu não pudesse ouvir o que eles estavam dizendo, eles estavam parados em uma posição estranha e tensa, como se ambos estivessem esperando por algo ou alguém. A situação me deu um mau pressentimento. A mulher e o funcionário pareciam não estar cientes da minha presença, focados em uma conversa que parecia cheia de segredos e inquietação. A cena me encheu de um pressentimento inquietante, um aviso silencioso de que algo estava fora do lugar. Ambos permaneceram em silêncio. Era como se não tivessem me ouvido, mas a mulher finalmente olhou para mim. Seu rosto estava inexpressivo. Por um momento, pareceu-me que havia algo em seu olhar que eu não entendia. Algo que não pertencia a este mundo. Antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, o trem foi sacudido por um estrondo alto. Medo instantâneo. Um grito de partir o coração ecoou pelo vagão. O homem de antes, aquele que começou a bater na porta, não estava mais lá. Ele tinha desaparecido. Tudo o que restou foi uma mancha de sangue no chão e um rastro desaparecendo na escuridão dos corredores. As pessoas começaram a gritar, empurrando umas às outras, procurando uma saída, tentando entender o que estava acontecendo, mas tudo estava se tornando cada vez mais confuso. O jovem funcionário do trem correu para a cabine procurando ajuda, mas, antes que pudesse chegar lá, a porta do vagão bateu violentamente atrás dele, prendendo-o do lado de fora. O pânico se instalou. Ninguém sabia o que fazer, e o desespero era palpável. Eu me afastei um pouco, tentando me acalmar, mas a atmosfera estava carregada de algo que eu não conseguia identificar. A mulher na janela tinha sumido e o vagão esvaziou rapidamente. Todos se espalharam em todas as direções, procurando respostas, mas só encontrando mais perguntas. E então, um segundo golpe, muito mais forte, sacudiu o trem. Naquele momento, eu entendi algo que não queria saber. Não estávamos presos no meio de um túnel sem explicação. Estávamos sendo vigiados, sim, e o trem não estava vazio. Longe disso, algo ou alguém, um homem ou talvez vários, estava nos perseguindo. Se não encontrássemos uma saída, não sobraria nada além de cadáveres, um por um, enquanto a tempestade nos engolia. Às vezes,
A vida nos apresenta situações que nos fazem questionar o que achávamos que tínhamos claro. Eu já peguei o trem muitas vezes antes, confiante na rotina e sua aparente segurança. Mas hoje, quando me lembro daquela noite, entendo que a realidade é mais frágil do que pensamos. O perigo nem sempre se manifesta de forma óbvia. Muitas vezes, ele se esconde atrás de situações cotidianas, disfarçado de algo banal, como uma viagem, uma tempestade ou uma conversa sem importância. Depois daquela noite, algo em mim mudou. Comecei a ser mais cauteloso e a prestar atenção a detalhes que eu costumava ignorar. A vida, às vezes, não oferece segundas chances. O perigo nem sempre vem com sinais de alerta. Muitas vezes, ele se disfarça de situações cotidianas, como uma viagem, uma tempestade ou até mesmo uma conversa fiada. É por isso que, depois daquela noite, algo mudou em mim. Comecei a ser mais cauteloso, a prestar atenção a detalhes que eu costumava ignorar. A vida, às vezes, não oferece segundas chances, e estou aproveitando ao máximo isso.